Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos nessa noite, amém? Eu queria convidar vocês a mais uma vez um tempo em oração, mas eu queria fazer diferente. Eu queria que a gente começasse com oração silenciosa. E eu costumo falar que eu gosto muito de ouvir Deus no silêncio. Então eu queria te convidar a esse momento, um breve momento, que você preparasse seu coração aí, aonde você está, eu aqui, aonde eu estou, e que Deus possa ministrar os nossos corações nesse momento. Baixe as suas cabeças, feche seus olhos e vamos ter esse momento de oração. Ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Quero te agradecer porque tenho aprendido que oração não são apenas palavras que falamos, mas é o meditar do nosso coração e o lugar aonde estamos. E é esse lugar, é a Tua presença, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus, que a luz incorruptível do Teu divino conhecimento possa resplandecer sobre os nossos corações, trazendo entendimento, compreensão da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor, nessa noite. E é assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão felizes nessa noite? Amém? Eu vejo uma resposta um pouco que, rapaz, é assim mesmo, incomoda essa luz aqui? Agora, melhorou um pouquinho, já diminuiu aqui. Agora eu posso vê-los melhor. Estamos numa série de mensagens no livro de Gálatas. O livro de Gálatas considerado como o tratado da liberdade cristã. Então, se você tem acompanhado, você tem vindo nos cultos da quarta-feira, essa é a 8ª mensagem que a gente fala sobre o livro de Gálatas. Semana passada, a gente falou sobre iniciou o capítulo 5, do qual Paulo termina ali falando sobre a doutrina da justificação. E é interessante que a partir do versículo 16 até o 25, que é o texto que a gente vai meditar, Paulo começa a nos falar a respeito da doutrina da santificação. E ele traz um texto muito especial, um texto bastante conhecido, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. O texto diz assim, a epístola de Paulo aos Gálatas, palavra de Deus que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se viverem pelo Espírito, andemos também no Espírito. Essa carta é um ataque duríssimo contra toda arrogância moralista que pressupõe que o homem pode chegar a Deus por suas próprias forças. E é interessante que na última semana a gente viu isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Foi falado sobre a graça e não a graxa. Não desprezar a graça de Deus que nos liberta e nos coloca em sua direção. Hoje a gente vai ver um trecho muito conhecido, um trecho muito famoso desse livro. E ele vai falar, como eu já disse, da doutrina da santificação, que é o processo pelo qual nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Eu tenho certeza que o que o impeliu, o que a trouxe nesse lugar, não foi simplesmente buscar aquilo que Deus tinha para oferecer, mas sim saber também como parecer mais com Cristo. Porque em parecendo com Cristo, a gente é transformado para transformar as nossas realidades. Amém? Vocês creem nisso? Esse processo de santificação consiste na disposição e na prática de vencer os impulsos pecaminosos da natureza humana por meio do controle do Espírito Santo de Deus. A doutrina da santificação é o lado prático da vida cristã. A gente sai de teoria e vive o lado prático da vida cristã. E é interessante que Paulo começa a dizer, e ele dá uma ordem. O verbo aqui é no imperativo, ele diz: vivam, vivam, vivam pelo Espírito. Viver pelo Espírito é escolher o Espírito Santo em lugar da carne. E isso capacita a pessoa a triunfar sobre o pecado e sobre a lei. Isso não aparece como uma opção, mas como uma ordem. Vivam, vivam. E quando ele fala de modo nenhum, isso ressalta e demonstra uma impossibilidade de nutrir a carne. A ideia é matar de fome essa carne. E o que eu acho interessante é que esse texto, ele vai mostrar esse tenso dualismo entre a carne e o espírito. Eu estava meditando sobre esse texto, e aí, por vezes, quando eu estou meditando, vem uma licença poética, e eu gosto de fazer alguns... Eu não sei como é que... Depois você me ajuda, ovelha mais linda, Lani. Não sei se é prosa, se é verso. Eu não estudei a teoria disso. Eu sei que, pensando sobre essa luta da carne e do espírito, e olhando para a minha vida, como isso me alcança, eu lembro de Romanos 7, no qual Paulo fala: o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Não é? Então, eu pensei nessa luta e eu vou tentar falar para vocês aqui como seria essa luta na minha vida. Ah, que luta, meu Senhor, que luta. Luta que faz de mim, às vezes, vencedor e, mais do que às vezes, perdedor. Que faz com que eu seja quem não desejo ser e faço bem muito menos do que queria fazer. Ah, que luta, meu Senhor, que luta. Que luta. Cansado fico, cansado estou. Que luta, meu Senhor. A carne é braba demais. Às vezes, até voraz. Não consigo resistir e tantas vezes não sei nem para onde ir. Meu desejo é ficar bem longe de cair. Mas que luta, meu Senhor, que luta. Somente por teu Espírito Santo, este mesmo que habita em mim, é possível vencer, é possível não cair.
Quero viver por Ele e para Ele viver. E só assim experimentar a graça de dizer: que luta, Senhor, Tu lutas por mim. Amém? Talvez seja assim a forma como você se sente. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: que luta, Senhor. Que luta, eu não desejo fazer isso. Eu sei que isso está errado, Senhor. Eu sei que isso tem gerado danos para a minha vida, para a vida da minha família, mas que luta, Senhor. Mas é interessante que Paulo prossegue sobre o texto que ele diz: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não estão debaixo do jugo da lei. João Calvino diz que estamos livres do domínio da lei, que agirá na capacidade apenas de conselheiro e não mais jogará restrições sobre a consciência de vocês. Além disso, quando a condenação é removida, e Cristo removeu toda a condenação, a consequência é inevitável. É o ficar livre das cerimônias, dos cerimoniais, pois o cerimonial marca a condição do escravo. Já não mais escravos, livres. E o quadro que Paulo narra na sequência é a respeito das obras da carne. É a respeito daquilo que tem destruído a nossa humanidade. É aquilo que tem destruído os nossos casamentos. É aquilo que tem destruído os nossos relacionamentos. É aquilo que tem destruído a convivência. Aquilo que tem destruído os nossos sonhos, os nossos planos. É interessante que isso linka perfeitamente com o papel e a missão do diabo aqui na terra. João 10:10. Porque o ladrão vem para o quê? Matar, roubar e destruir. Mas Cristo vem para dar vida, vida e abundância. E sobre as obras da carne, você está comprometido com as obras da carne, é você estar envolvido diretamente com essa missão do diabo. É estar grávido e dar luz às obras de Satanás, desgraçando as vidas, destruindo relacionamentos, destruindo a si, destruindo a outros também. E Paulo diz que essas obras são manifestas, elas vão aparecer. A imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Essas três que aparecem aqui diz respeito à sexualidade, a sexo. Interessante que John Stott ele fala que a impureza sexual é o comportamento sexual anormal. Foge daquilo que Deus pensou originalmente para nossas vidas. Depois ele diz idolatria e feitiçaria. Esses dois ligados a questões da religião. E quando fala de idolatria, eu lembro do que Tim Keller fala, que a idolatria é o pecado por trás do pecado. Seria a raiz de todos os pecados. Porque todas as vezes que a gente peca, a gente nega o senhorio de Deus. A gente não reconhece a sua vontade e o seu desejo para as nossas vidas. João Calvino diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. E Agostinho diz que todo homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. Todo homem se afasta do Criador. Todo homem se afasta do Deus vivo, que nos fez segundo a sua imagem e semelhança, quando coloca em si aquilo que Ele mesmo formou, aquilo que Ele mesmo criou. Depois vem uma sequência que fala a respeito das relações sociais. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Para um pouco para pensar. O quanto dessas obras ainda existem em nossas vidas. O quanto disso ainda existe em nossas vidas. E pior,
O quanto dessas obras praticamos? Ódio, inveja, ciúme, ira. E eu fico pensando nas relações sociais. O quanto isso degrada, o quanto isso desgraça, o quanto isso traz desesperança, o quanto isso coloca as pessoas longe uma das outras e o quanto isso afasta as pessoas do propósito de Deus para elas. Depois ele vai dizer: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí aparece um mais. Aparece um mais que é uma mudança de cenário. A mudança de cena. Ele diz: mas o fruto do Espírito é. E quando ele diz, mas o fruto, essa expressão, o fruto, aparece no singular. E é uma característica do verdadeiro crente. Jonathan Edwards, ele diz que essa característica do verdadeiro crente, ela possui uma simetria de caráter. Uma simetria de caráter. É a característica de um verdadeiro crente. Por isso que ele diz, mas o fruto. Não são mais as obras, mas é o fruto no singular. E em primeiro lugar aparece como fruto do Espírito o amor. Esse que envolve as duas tábuas da lei. E eu aprendi que viver o amor é fazer Deus sorrir sempre. Viver o amor é fazer Deus sorrir. É viabilizar a vida do próximo. Quanto tempo faz que você não faz Deus sorrir? Quanto tempo faz que você não faz Deus sorrir? Viver o amor é viabilizar a vida do próximo também. Depois ele fala sobre a alegria. E a alegria, eu cheguei à conclusão que é um estado contínuo de gratidão. Alegria que não depende das circunstâncias, mas da posição que nos encontramos. É um estado contínuo de gratidão. É interessante que quando você encontra com alguém que é ingrato, automaticamente essa pessoa se torna amarga. E aí não é uma questão de ser sério, ou ser simpático, ou ser carismático. Essa pessoa vive a amargura de quem não tem um coração agradecido. Alegria é um estado contínuo de gratidão. Depois ele fala sobre a paz. A paz. A paz é essa serenidade de espírito. É essa paz de Deus que excede todo entendimento. Eu lembro de um dia que eu era adolescente, a gente mudou de Candeias para Caxangá, e a gente estava na primeira semana morando na Caxangá, e a gente não sabia, era época, final de ano ali, e tinha uma festa num clube próximo, uma festa imensa de uma empresa, essas festas de final de ano, e começaram a fazer uma queima de fogos lá, gente, que era assim, algo que nós jamais tínhamos visto algo parecido. O céu estava mudando de cor, obviamente, era uma queima de fogos, mas o que acontece é que os matutinhos lá da Zona Sul, da praia, se é possível ser matuto lá da praia, a gente não conhecia isso. E o que acontece é que a gente acordou, já era 1h da manhã, 1h30, e aí a minha mãe julgou que aquele seria o fim dos tempos. Eu acho que eu tinha 12 anos. E quando eu penso em paz, eu lembro desse momento da minha mãe. Ela fez a gente ajoelhar, eu e a minha irmã e meu irmão pequenininho, a gente ajoelhou ali. Ela montou uma liturgia, ela disse, olha, agora a gente vai cantar esse hino e depois a gente canta esse outro. E depois a gente vai orar, a gente vai partir para a glória, orando ao Senhor, adorando o nome dEle. E o mundo acabando lá fora, porque para a gente o mundo estava acabando. E ela naquela paz.
e aquela paz que de fato excedia todo entendimento. E quando lá para as tantas eu tomei coragem, fui até a varanda, quando eu olho, está aquela cachoeira de fogos, assim, a coisa mais linda. Eu falei, mãe, não é fim do mundo não, é uma cachoeira de fogos. Mas o culto foi oferecido ao Senhor pela madrugada, a gente continuou adorando ao Senhor. Mas quando eu penso em paz, eu lembro desse momento com a minha mãe. Mas não somente esse, mas um momento em que ela também estava deitada na cama de um hospital, até mesmo no home care em casa, e eu percebia nela, em toda expressão, em cada palavra da sua boca, a paz de quem está de fato descansando na presença do Senhor, na sua soberania, na sua vontade. A paz que faz com que a gente abra a nossa boca e diga, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Depois Paulo vai falar sobre paciência. Paciência é a arte de contar mais do que o necessário para não se irritar. Sabe? E parece que tem gente que tem dom de irritar o outro, não é? E é a disposição para celebrar a vida e discernir os momentos. Tem a ver com a palavra longânimo, que seria aquele que sabe esperar a tempestade passar. Ser longânimo é ter a capacidade de esperar a tempestade passar. E ter a certeza e a segurança no Senhor que vai passar. Vai passar. Depois ele fala sobre amabilidade. É a disposição para alcançar o outro com aquilo que já nos alcançou, que é o amor. Não ser indiferente à realidade do próximo. Porque muitas vezes a gente pensa que o contrário do amor é o ódio. Mas o contrário do amor é a indiferença. Quando nos tornamos indiferentes, perdemos a oportunidade de amar e de alcançar o outro com aquilo que já nos alcançou primeiro. Depois ele fala sobre bondade, que também em algumas versões aparece como benignidade. É um profundo senso de compaixão lá no íntimo. A prontidão para praticar o bem. Fidelidade. Aparece também como fruto do Espírito. E aqui ela aparece como 3 sentidos. Primeiro, a fidelidade doutrinária. Fidelidade à doutrina de Deus, a doutrina da sua palavra, o que Ele nos deixou, o que Ele nos ensina e espera que vivamos. Depois, a fidelidade a Deus, ao próprio Deus, a quem Ele é, a sua pessoa, ao que Ele fez por nós. E depois, no sentido de ser uma pessoa confiável para o próximo. Interessante que quando eu lembro de fidelidade, eu lembro sobre as nossas relações do passado. E eu sou um pouco dessa época em que aprendi, obviamente, com os meus avós, mas da época em que a gente fechava as coisas na palavra. E eu lembro quando eu comprei o terreno que a gente construiu a nossa casa, eu fiz uma transferência de um valor relativamente muito alto e não assinei nada. E aí a minha esposa disse, você está maluco, como é que você faz isso e não assinou o contrato e nada? Eu falei, eu sou da época em que a gente faz as coisas na palavra. Fiel ao que eu falo, fiel àquilo que Deus fez e me ensinou em termos de fidelidade. Depois ele fala sobre mansidão. Mansidão é quando a voz do egoísmo e do orgulho são emudecidas dentro de nós. Isso é tão real na minha vida. Do contrário, também é tão real. Quando eu não tenho a coragem e a disposição e a capacidade de emudecer, de fazer emudecer a voz do egoísmo e do orgulho do meu coração, eu machuco as pessoas. Eu machuco as pessoas. É a capacidade de manter a integridade das pessoas. A integridade dos relacionamentos, das relações. E por último, domínio próprio.
E parece que ele sabiamente coloca isso como combustível que viabiliza todos os outros. É o ponto de partida. É aquilo que faltou no Éden em Adão. E aquilo que superabundou na cruz em Cristo Jesus. É a decisão voluntária de segurar aquilo que Santo Agostinho fala, que a nossa vontade é como um cavalo. E a direção dele depende de quem está o montando. De quem está montando. É a disposição voluntária de segurar esse cavalo chamado vontade e cavalgar em direção à vontade de Deus. Na sequência ele diz, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Há leis contra as obras da carne porque elas são destrutivas. Mas não contra o fruto do Espírito, pois são edificantes. Amém? Na sequência ele diz, os que pertencem a Cristo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Ele fala sobre conversão. Eu costumo dizer que conversão não é aquele dia apenas em que a gente vai, confessa e aceita e recebe Jesus e o seu sacrifício em nossas vidas, a gente reconhece que é pecador. Aquele dia que a gente ergue as mãos e dependendo da liturgia e do desejo e do convite, você vai na frente ou não. Não é esse dia apenas. A conversão precisa ser diária. Ai de mim se eu não me converter hoje. E a conversão é fazer morrer dia a dia a carne. Calvino diz que a mortificação da carne é o efeito mais evidente da cruz em nós. Fazer morrer os desejos da carne. Para terminar, ele diz que a gente crucifica a nossa carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Encerra-se esse trecho. Ele inicia com um convite. Ele inicia com uma ordem. Andai pelo Espírito. E ele termina dizendo, e se vivemos pelo Espírito, andemos, mais uma vez ele diz, andemos pelo Espírito. Eu queria convidar você a refletir a respeito da sua vida. Eu sei que todos vocês chegaram aqui com desejos, com anseios. Eu cheguei aqui com desejos, com anseios, com pedidos para ser colocado diante de Deus. Mas eu sei que um avivamento é possível quando a gente tem a disposição de coração de viver o fruto do Espírito em nossas vidas. Uma igreja avivada não é a igreja que grita, uma igreja que salta, que pula, que dá cambalhota. Uma igreja e um povo avivado são aqueles que vivem em suas vidas o fruto do Espírito Santo de Deus. E isso repercute nas suas relações, nas suas ações. São sinais visíveis do reino de Deus, do Rei que nos salvou, que deixou toda a sua glória e que morreu no madeiro para nos dar a oportunidade de viver cada vez mais parecidos com Ele. O processo de santificação é esse. É o processo pelo qual nos tornamos dia a dia mais parecidos com Jesus. O convite nessa noite é para que possamos fazer como Paulo nos anima a fazer. Examinem-se, olhem para dentro de si, o quanto de obras da carne ainda impera em você.
Talvez a pessoa mais indicada para responder essa pergunta não seja nem você, seja a pessoa que convive com você. E a gente pode ir para o segundo bloco da pergunta. O quanto de fruto do Espírito é evidenciado na sua vida? E com certeza, o mais indicado para responder isso são as pessoas que vivem à sua volta. Deus nos chama para reproduzir a sua presença e a sua glória para o outro. Deus nos chama e nos convida para vivenciarmos o amor que nos alcançou e que vai alcançar o outro. O perdão, a alegria, a mansidão. Eu lembro que há mais de 10 anos atrás eu tive a oportunidade de morar lá na Argentina, no seminário. E eles têm uma sistemática que colocam conselheiros para acompanhar os alunos recém-chegados. São pessoas que vão discipular no caminho, vão cuidar, vão pastorear. E eu lembro que eu tinha vivido o pior ano da minha vida em 2007 e estava prestes a viver o melhor ano da minha vida de solteiro. Depois que eu casei, eu acrescentei essa parte da frase. Em 2008. Em 2007, minha mãe tinha falecido. Em 2008, Deus me deu a oportunidade de estar lá naquele lugar. E essa pessoa que escolheram para colocar ao meu lado era uma pessoa que tinha também vivido a mesma experiência que eu vivi. Ele tinha perdido seu pai, mas de maneira diferente. Ele nunca teve a coragem, a disposição de coração de viver muitos desses frutos do Espírito na relação com seu pai. Ele disse: Léo, eu nunca falei que amava meu pai, e ele partiu. Talvez você seja uma dessas pessoas que também não desfrutou desse banquete, desse sabor que é o fruto do Espírito. Talvez você precisa hoje esmurrar a sua carne e matar o seu eu e desfrutar disso que vai transformar a sua vida. E eu queria te convidar nesse momento ao momento de oração. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Ah, que luta, meu Senhor, que luta. Que luta é essa que nos faz, muitas vezes, fazer aquilo que não queremos? Que luta é essa que nos cansa na caminhada? Que nos faz sentirmos inúteis? Que nos despreza? Que nos humilha? Que nos afasta? Que luta, Senhor, que luta é essa da carne contra o Espírito? Mas que vitória, Deus, que vitória é essa da cruz? Que vitória é essa que Tu nos trouxe e nos entregou através do Teu Filho Jesus? Que vitória é essa, Jesus? Oh, Pai, nos permita desfrutar dia a dia daquilo que Tu já conquistou na cruz do Calvário por nós. Nos permita desfrutar dia a dia dos recomeços, do perdão, do amor, da mesa farta de alegria, do coração manso que espera e que conta, da amabilidade, da disposição de amar. Deus, nos permite desfrutar disso tudo. Espírito Santo de Deus, vem e nos enche, Pai. Nos batiza nessa noite de consciência de que não fomos chamados para cooperar com aquilo que o diabo quer fazer nesse mundo, mas que fomos chamados para
cooperar com Cristo e aquilo que Ele já fez por esse mundo. Obrigado, Jesus. Continua falando aos nossos corações. Queremos sair daqui dessa noite cheios de coragem, marchando em direção à Tua vontade, em obediência, em submissão, em disposição para fazer aquilo que Tu desejas para nós. Nos dá a capacidade dia a dia de amar e Te fazer sorrir. Nos dá a capacidade dia a dia de viabilizar a vida do próximo. E começa pelos mais próximos, Senhor. Pelos que estão dentro da nossa casa. Por aquelas pessoas que aos nossos olhos é tão difícil de conviver, do trabalho. Nos ajuda, Pai, através da presença transformadora do Espírito Santo de Deus em nós, a transformar as nossas realidades e a realidade dos outros. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que ela encontre lugar seguro em nossos corações. Em nome de Jesus que te oro. Amém.